Olá, irmãos, sejam bem-vindos. Vamos partilhar durante mais alguns momentos, alguns textos da Palavra de Deus e alguns pensamentos da mesma, e no final vamos ficar com uma palavra positiva de motivação e coragem. Hoje gostaria de partilhar convosco acerca de mais um personagem bíblico do Antigo Testamento. Hoje eu escolhi falarmos sobre Noé. É um personagem muito interessante. Vamos ler no livro do Gênesis, no capítulo 6, os versículos 5 a 9. Eu escolhi ler na tradução Almeida Revista e Atualizada. E diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Este texto revela o horror, o choque de Deus ao contemplar uma humanidade imersa no pecado. E o quanto isso o perturba. E o facto de estarmos a lidar com um Deus santo, santo em absoluto, em toda a sua natureza, é algo que para nós é um bocado difícil de entendermos. Mas significa a Deus apenas que Deus é puro e que não consegue viver na impureza, porque isso vai contra a sua própria natureza. E neste ponto que lemos de Noé, da história humana, Deus horrorizado contempla o mundo e a humanidade e só enxerga impureza, maldade, pecado. E não é difícil pensar como é que será que Deus, ou o que é que será que Deus pensa deste mundo em que nós vivemos? Quão severo seria hoje o julgamento de Deus se fosse hoje o tempo do juízo? Mas perante aquela constatação, naquele tempo de Noé, em que Deus viu a terra mergulhada no pecado, Deus toma uma decisão bem radical: destruir a humanidade e todos os animais terrestres. E Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, perante o volume, a profundidade, a dimensão do pecado instalado, encontrou um único remédio para isso, que foi a morte. Só a extinção do pecador podia extinguir o pecado. Paulo escreveu em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Um pouco antes, em Romanos 3:23, ele esclarece-nos acerca de quem são esses tais pecadores, esses tais que cometem pecado, quando afirma assim Paulo que todos pecaram. Portanto, nós estamos incluídos no todos e destituídos estão da glória de Deus. O problema que existia nos tempos de Noé é o mesmo que existe hoje. O pecado universal e socialmente aceite. Mas a consequência também continua a mesma. O salário do pecado, o que obtemos em resultado do pecado, é a morte. E este entendimento devia ser claro. Em vez de estarmos a discutir a exatidão do relato bíblico acerca de Noé, se a inundação aconteceu ou não, e tentar esmiuçar cada expressão e cada inflexão do texto, da narrativa, o que a humanidade deveria estar preocupada em entender é que o salário do pecado é a
devassidão e pecado, havia um pequeno ponto de luz: Noé. No meio da escuridão mais profunda, brilhava uma minúscula luz. No meio da maior podridão e sujeira, havia um pequeno pedaço de pureza. E Noé achou graça aos olhos de Deus. Graça é, por definição, a obtenção de um favor, a obtenção de um benefício que não merecemos, que recebemos sem termos feito nada de digno para o recebermos. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Na NVI diz que a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Na NVT diz que Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Todas estas traduções nos mostram o mesmo lado da história. Mesmo Noé não era merecedor de nada de Deus. Ele recebeu o favor de Deus. O Senhor foi benevolente com ele. Noé encontrou graça. E a graça de Deus é tão importante nos dias de hoje. Porquê? Primeiro, porque o volume e a dimensão, a profundidade, a podridão do pecado dos nossos tempos. Perante isto, o mundo precisa, de facto, de graça de Deus para se alavancar desse lodo profundo em que se encontra. Em segundo lugar, porque hoje nós vivemos num mundo tão autoindulgente, que há tanta gente que vive no poço do isolamento, que não se consegue perdoar por coisas que fez, que vive destruída, que se sente perdida neste mundo. Há tanta gente só no meio de um oceano de pessoas, no meio de uma multidão de corpos que parecem desprovidos de alma. Quantos de nós olham os outros e não veem neles pessoas? Há um vazio no entendimento, na percepção do outro. E só superamos essas barreiras quando entendemos este conceito de graça, o favor que não merecemos. Este importante conceito é aplicado por Deus a nós, mas nós devemos de tentar, na medida das nossas capacidades, também de o aplicar ao outro. O psiquiatra Augusto Curie afirma que somos mais felizes se aprendermos a doar-nos sem esperar nada em troca. Isto é aplicar graça. Mas o importante a reter é isto: Deus dispensa favor a todos e a cada um, independentemente de o merecermos ou não, porque de facto ninguém o merece. A salvação de Deus está disponível para todos e a todos é dada sem que o mereçamos, porque ninguém merece, porque como lemos, todos somos pecadores e por isso estamos separados, destituídos da presença de Deus. Essa ideia de uma graça, de um favor entregue imerecidamente, ajuda a curar muitas feridas e a recuperar muitos perdidos. Eu conheço pessoalmente gente cuja vida esteve completamente destruída no lixo da vida, com filhos a viver em orfanatos ou a viver na rua, pedindo um simples cobertor para se poder proteger num dia de mais frio, numa noite de mais frio, ou que roçavam as costas no chão frio de uma barraca enquanto eram possuídas por alguém que lhes pagou para se prostituírem, ou vendiam droga para sustentarem o seu próprio vício. Eu conheço estas pessoas e elas foram alcançadas por esta graça, por este favor de Deus, que não mereciam de todo. E hoje foram regeneradas, salvas, são novas criaturas que vivem, servem, seguem ao Senhor. Noé era um ponto de luz num mundo escuro e negro, mas até ele precisou do favor imerecido de Deus, da sua graça. No final do texto,
que lemos diz que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Que afirmação ousada e poderosa, hein? Um pouco antes diz que ele era justo e íntegro no meio em que vivia. Talvez aqui onde diz justo, o termo mais correto seria dizer que ele era reto, que se portava com retidão. O que era sim era sim, o que era não era não. Ele era íntegro, o que afirmava cumpria e vivia o que dizia, em vez de dizer o que depois não vivia. Mas andar com Deus vai muito além disso, e a história de Noé mostra isso. Vamos ler 2 pequenos versículos de Gênesis 6. Versículo 18 na NVT diz assim: com você, porém, firmarei minha aliança. Isto Deus a dizer a Noé. Deus disse a Noé que com ele firmaria uma aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. No versículo 22 diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Noé era um homem de fé. De uma fé profunda e inabalável em Deus. E como é que podemos ver isso? Deus afirmou que firmaria, estabeleceria uma aliança com ele, e ele, Noé, confiou no que Deus disse e agiu em conformidade. Obedeceu exatamente ao que Deus afirmara. Veja-se que ele não disse que Noé não disse que pela sua fé, a fé de Noé, Deus iria cumprir a sua parte. O que ele percebeu, Noé, é que pela fé que tinha em Deus, ele tinha de obedecer e fazer a parte dele. Porque afinal é isto que a Bíblia afirma ser fé. Em Hebreus 11:1, na nova versão transformadora, diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Noé sabia apenas que Deus lhe tinha dito que ia fazer uma aliança com ele, que tinha de construir uma arca, que depois tinha de entrar nessa arca, porque a humanidade iria morrer de uma inundação provocada por água que iria cair do céu. Sabe onde é que está a fé, irmãos? Para percebermos a profundidade da fé de Noé, ele nunca tinha visto chover. O conceito de água que caía do céu era-lhe completamente estranho. Nunca tinha visto tal coisa. Mas se Deus assim disse, mesmo sem nunca ter visto, ele acreditou que ia acontecer. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Da mesma forma, Noé via como real que a chuva iria cair. Ele não estava a ver a chuva, como alguns dizem. Ele estava a ver que a chuva iria cair, que aquilo ia acontecer. Que a morte de todos os animais terrestres haveria de chegar. A fé dá a convicção de coisas que não vemos. E embora Noé nunca tivesse visto a chuva, ele sabia que a chuva viria. No nosso tempo, há quem torça este conceito de fé e, se estivesse naquele tempo, estaria a usar a fé para fazer a chuva cair ou para fazer a salvação vir mesmo sem a arca construída, porque declaravam que pela fé. A fé leva a que obedeçamos e aguardemos. Esperemos. Não leva a que Deus nos obedeça e cumpra as promessas que nós achamos poder cobrar apenas porque temos fé. A fé vive da esperança e a esperança da fé. A fé não é criadora nem geradora de esperança, nem a esperança gera a fé. Elas retroalimentam-se. É outro princípio. E claro, naturalmente, o que dá valor à fé, e isto é extremamente importante, é o objeto da mesma. Se lermos o contexto de Hebreus 1, a fé em si mesma não tem valor. O que faz com que a fé tenha poder é aquele em quem depositamos a fé. A fé não nos salva. O que nos leva à salvação é a fé em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, seguida depois pela obediência à sua vontade.
tal como Noé fez. Teve fé e por isso obedeceu. Noé era, portanto, um homem obediente. Em consequência da sua fé e como sendo próprio de alguém que andava com Deus, Noé era um homem obediente. O texto bíblico de Gênesis 6:22 é rigoroso nisso, é extremamente rigoroso ao dizer que Noé fez tudo exatamente o que Deus mandou. Noé não procurou conhecimento de mestres em navegação e engenharia náutica, porque nessa altura não havia, mas ele bem podia ter uma opinião própria ao Senhor. Então isso a arca não ficava melhor assim? Uma ideia pessoal e própria, deve ser melhor. De certeza que a mulher de Noé tinha alguma opinião sobre alguma cortina, alguma janela, alguma coisa assim do género. Mas não, ele fez exatamente como lhe fora ordenado. Sabe, mas ainda, a arca não foi construída assim. Ela demorou algumas dezenas de anos. E nesses anos ele sofreu escárnio, sofreu gozo. Apontavam-lhe e diziam: olha o maluquinho que diz que vai cair água no céu. Isso nunca aconteceu. O que é isso, cair água do céu? Ninguém via o que Noé via. Ninguém cria no que Noé queria. Por isso ninguém obedecia como Noé obedeceu. E o teste do tempo não levou Noé nem à dúvida, nem à desobediência. Mas hoje, nesta sociedade de consumo imediato, queremos tudo para ontem. Até o cumprimento das promessas de Deus nós queremos para ontem. Exigimos o cumprimento porque temos fé. A fé deve ser geradora do que deseja o coração do crente. É o que se prega hoje por aí. Que a fé gera aquilo que deseja o coração do crente. Mas isto é heresia. Com Noé, vemos que a sua fé foi geradora do cumprimento da vontade de Deus. Todo o esforço de Noé foi para cumprir a vontade de Deus exatamente. E por muito tardio que o cumprimento dessa promessa parecesse ser, por muito demorado que tudo parecesse, a fé de Noé nunca o levou a exigir a Deus o cumprimento das promessas. A sua fé fez com que ele percebesse a necessidade de esperar pelo tempo de Deus e, sobretudo, de esperar no Senhor, porque era o esperar, era na espera que estava a demonstração da sua fé. Essa manutenção da esperança, apesar de nada haver, é aí que está a fé. Quem quer ver o cumprimento das promessas pelo exercício da fé, não tem fé em Deus. Tem um outro Deus. O Deus delas é a sua própria fé. E essa pessoa é miserável, porque só espera no Senhor para esta vida. Em 1 Coríntios 15:19, na nova versão transformadora, diz assim: se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena de todos o mundo. Vejam quão miserável a esperança tem quão miserável esperança tem aqueles que reduziram a sua fé a crer num Deus que os fará prosperar nesta vida. Mas Noé sabia, porque a sua fé era bem formada. Era a fé em Deus que esta sua fé se deveria expressar na obediência exata a Deus. E esta é a mensagem positiva. Com Noé aprendemos que a graça de Deus nos inunda. Vivemos em tempos difíceis, mas podemos estar ancorados, seguros, que apesar de não merecermos, Deus nos dispensa da sua graça, do seu favor. Diz
o Salmo 103, nos versículos 10 a 12 na NVI, que o Senhor nosso Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Amém. Isto é tão... Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está afastado do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Esta é a esperança que Noé nos transmite. É a esperança da vida vivida na fé do Deus que age com graça para conosco. Noé ensina que no meio da escuridão nós podemos e devemos ser luz. Mesmo que o mundo contrarie tudo aquilo que Deus declarou, mesmo que a sociedade rejeite, tal como rejeitou Noé, a fé de Noé fez com que ele ficasse firme na esperança do cumprimento das promessas de Deus. Mas Noé bem sabia, e nós também devemos saber, que as promessas de Deus são além do tempo. São promessas que ecoam e se cumprem na eternidade. O Deus de promessas, de vitória, também é o Deus que diz que no mundo temos aflições, mas que o nosso ânimo não deve estar condicionado por essas circunstâncias, porque o que hoje parece derrota, na eternidade será vitória. O apóstolo Paulo afirma mesmo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por isso, Noé sabia que o seu caminho era difícil. E é por isso, irmãos, que eu não prego um evangelho de facilidades e só de vitórias. A vitória virá, eu tenho a certeza. Mas não neste mundo. Até porque o meu rei, do reino do qual sou cidadão, declarou dele mesmo que o seu reino não era deste mundo. Desejemos ser como Noé, irmão. Cidadãos do reino de Deus, que não é deste mundo. E com essa nacionalidade do céu, construamos a arca da pregação do Evangelho, para trazer transformação, arrependimento e salvação a este pobre mundo. Amém.